Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Eu sou o professor Darley Silva e neste vídeo irei resolver questões sobre potenciação e suas propriedades. Vale lembrar que eu já postei alguns vídeos a respeito desse conteúdo, então é de fundamental importância que você já tenha visto, tá certo? Eu vou deixar na descrição os links desses vídeos e também vou colocar aqui no card acima. Então, vamos lá resolver questões sobre potenciação e suas propriedades. Questão 1. Coloque verdadeiro ou falso nas seguintes afirmações a respeito de potenciação e suas propriedades e marque a opção com a sequência correta. Então, se você assistiu aos dois vídeos que eu indiquei, deixei o card logo no início do vídeo e também deixei na descrição, essa questão se tornará muito fácil. Pois vamos lá então. Item 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Verdadeiro. Todo número elevado a zero na potenciação é igual a 1. Nessa primeira questão, eu não vou colocar os exemplos. Só vamos jogar os itens e se o item estiver errado, mostrar onde está o erro, tá bom? Porque nas questões seguintes, nós vamos ver a aplicação dessas propriedades. Então, seguindo. Item 2. Na multiplicação de bases iguais, repete-se a base e multiplica os expoentes. Verdadeiro ou falso? Será que na multiplicação de bases iguais, repete-se a base e multiplica os expoentes? Não, não multiplica os expoentes. O que que se faz? Soma. Então, o item 2 está errado. Na multiplicação, repete-se a base e soma os expoentes. Item 2, falso. Item 3. Na divisão de bases iguais, repete-se a base e soma os expoentes. É erradíssimo. Na divisão, não soma. O que que se faz? Subtrai. Certo? Então, item 3 também é falso. Item 4. Na potência de potência, repete-se a base e multiplica os expoentes. Corretíssimo. Então, item 4 é verdadeiro. Então, a sequência correta ficou V, F, F, V. Então, o item correto, item D. Pronto, questão 1 resolvida. Para quem assistiu ao vídeo sobre propriedades, percebeu que a maioria das propriedades repete-se a base e você faz alguma coisa com os expoentes. No caso da multiplicação, você sempre vai repetir a base e soma os expoentes. Já na divisão, você repete e subtrai. E na potência de potência, você repete e multiplica. Então, fica fácil memorizar. A maioria das propriedades repete-se a base e faz alguma coisa com os expoentes. Ou soma, ou subtrai, ou multiplica. Então, o importante é não confundir essas propriedades, tá certo? Então, vamos para a questão 2. Questão 2. Aplicando a propriedade multiplicação de bases iguais e calculando a potência abaixo, está aqui a potência, o resultado será. Então, questão bem simples. Por sinal, as próximas questões são fáceis, então vou tentar ser bem direto, porque se você realmente assistir aos dois vídeos que eu indiquei, as questões vão se tornar fáceis. Então, vou fazer direto, tá certo? Vou falar da propriedade, dizer o que que se faz e já calcular. Então, vamos lá. Solução. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Qual seria o resultado? Então, percebemos que é uma multiplicação onde as bases são iguais. Na própria questão já foi falado.
Então, o que que se faz na multiplicação de bases iguais? Repete-se a base e soma os expoentes. Então, só vou repetir o 2 e somar os expoentes. 3 mais 2. Então, solução 2, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, professor, é 5. Então, é 2 elevado a 5. E o resultado de 2 elevado a 5, porque ele quer que você calcule, calculando, tá vendo? Então, é só calcular essa potência, onde a base é 2 e o expoente é 5. Primeira aula de potenciação. O expoente vai dizer quantas vezes a base será multiplicada. Então, o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, vamos fazer isso. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pronto, 5 vezes. Isso é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, o resultado dessa potência é 32. Então, gabarito, item B, 32. 3. Questão 3. Aplicando a propriedade de divisão de bases iguais e calculando a potência abaixo, está aqui a potência, o resultado será: solução: 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 6. O que que se faz na divisão de bases iguais? Repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, é só repetir o 5 e subtrair 8 menos 6. Então, repete-se o 5 e subtrai os expoentes. 8 menos 6. 8 menos 6, professor, é 2. Então, acabou. 5 elevado a 2 é o 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, isso é igual a 5 vezes 5. E quanto é 5 vezes 5? 5 vezes 5 é 25. Então, o resultado, 25. Então, gabarito, item A, 25. Questão 4. Aplicando a propriedade potência de potência e calculando a potência abaixo, o resultado será: solução: 2 elevado a 3 elevado a 2. Então, trata-se de uma potência de potência. E o que que se faz na potência de potência? Repete-se a base e multiplica os expoentes. Então, é só repetir o 2 e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2. Então, acabou. Então, repetindo 2, repete-se a base e multiplica os expoentes, ou seja, 3 vezes 2. E quanto é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Então, agora é só desenvolver essa potência. Então, isso é igual a 2 elevado a 6. É o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, é 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é igual. Agora é só multiplicar. Multiplique com calma para não se perder nas continhas. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, o resultado dessa potência é 64. Então, gabarito, item B. Questão 5. Os resultados de 2 elevado a menos 3 e 4 terços elevado a menos 2, respectivamente, são. Essa propriedade
Na verdade, não é uma propriedade, é uma consequência de uma propriedade. Então, como se resolve potência onde o expoente é negativo? Nas duas videoaulas eu não falei e eu vou falar agora nessa questão, tá bom? Então, vamos lá. Preste bastante atenção para você entender como proceder quando o expoente é negativo. Vamos lá, então. Solução. Como resolver potência quando o expoente é negativo? Vamos supor que o expoente não seja negativo, se fosse só 2 elevado a 3, 3 positivo. Como é que você iria resolver? Iria repetir a base 3 vezes. Você ia fazer assim. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso seria igual 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o resultado seria 8. Show? Só se o resultado, perdão, só se o expoente fosse positivo. Então, como não é, não se resolve assim, mas é bem parecido. Você percebeu que o resultado deu 8. Vou apagar aqui. Agora sim, vamos resolver. Quando o expoente é negativo, o que que você tem que fazer? Tem que aplicar o inverso desse número aqui que está na base, certo? Para tornar esse valor positivo. Como assim, professor? Não entendi. Em regra geral, você aplica o inverso do número que está na base. Então, como não tem nada aqui embaixo, eu posso escrever simplesmente um 1. Você concorda que 2 dividido por 1 continua 2? Sim, professor. 2 dividido por 1 é 2. Show! Então, esse 1 aqui no denominador não vai mudar o valor do 2. Então, por que que o professor colocou? Porque aqui eu tenho que aplicar o inverso desse número, dessa fração, que agora ficou 2 sobre 1. Para transformar esse número aqui em um número positivo, ele vai lá para baixo, vai ficar no denominador, junto com o 2, de forma positiva, onde o expoente é positivo. Como assim, professor? Não entendi. Então, vai ficar o 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então, vai ficar uma fração, só que invertida agora. O 2 elevado a menos 3 vai lá para baixo, é só que o sinal agora transforma-se em sinal positivo. Então, vai ficar 2 elevado a... No caso agora é 3 positivo, porque eu apliquei o inverso. E esse 1 vai para cima. Vou até colocar de preto para você ver que é a mesma coisa. Então, ficou 1 sobre 2 elevado a 3. Agora sim, você calcula essa potência. Então, calculando essa potência, e 1 continua em cima, porque é uma fração, você aplicou o inverso. 1 continua aqui, isso é igual a 1. E 2 elevado a 3. E quanto é 2 elevado a 3? Vou fazer aqui do lado. E eu já fiz no começo. 2 elevado a 3, professor. É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E quanto é tudo isso? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado aqui embaixo fica 8. Então, acabamos de achar a resposta. 1 sobre 8. Ah, professor, entendi. Por isso que o senhor resolveu no início como se o expoente fosse positivo, 2 elevado a 3, e o resultado deu 8. Por isso que o senhor mostrou. Mas só que, como o sinal é negativo do expoente, o 8 ficou embaixo e o 1 em cima. Isso mesmo. Então, toda vez que o expoente for negativo, você calcula normalmente a potência como se fosse positivo, mas só que você tem que aplicar o inverso. Um vai para cima e o número correspondente vai para baixo, no caso 8. De maneira geral, o que que você deve fazer? Toda vez que o expoente é negativo, vai dar uma fração onde o numerador é 1, onde o número que fica em cima é 1. E essa potência vai para baixo com expoente positivo. Você calcula essa potência e o resultado vai ficar embaixo. Então, sempre vai ficar 1 sobre o resultado. Outro exemplo, se fosse 5
elevado a menos 2. Ah, professor, eu acho que eu entendi. Se fosse o 2 positivo, seria 5 vezes 5, o resultado é 25. Isso mesmo, mas só que, como o expoente é negativo, esse 25 vai ficar embaixo e quem vai ficar em cima? O 1. Isso mesmo, o 25 fica embaixo. E como você tem que aplicar o inverso, o 1 aqui está embaixo, porque 5 dividido por 1 continua 5. Então, esse 1 vai para cima. Compreendido? Ó, 5 elevado a 2, 25. E o 1 foi lá para cima. Então, sempre, sempre, sempre vai ser assim. O 1 vai ficar em cima e o resultado da potência embaixo. Vou apagar tudo isso aqui. E vamos resolver essa outra potência. 4 terços elevado a menos 2. De forma geral, como eu falei, sempre que o expoente for negativo, você tem que aplicar o inverso do número. E o inverso do número é só inverter. O número que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Como aqui na potência, na primeira potência, não tem o número embaixo, eu coloquei 1, porque 2 dividido por 1 continua 2. Aí 1 foi para cima, 2 vai para baixo. Aqui ficou mais fácil ainda, por quê? Porque eu já tenho uma fração. É só inverter esses números e elevar a 2 positivo. Então, o que que esse sinal fez? Apenas inverteu a fração. Então, nesse caso aqui, 4 terços vai ficar 3 quartos. Ou seja, o 3 foi para cima e o 4 foi para baixo. Só fez inverter. Mas só que agora é elevado a 2 positivo. Elevado a 2. Então pronto, ó. O 2 que era negativo ficou positivo porque eu fiz o inverso da fração. Agora sim é só calcular. Como assim, professor, é só calcular? É só calcular essa potência. 3 quartos elevado a 2 é igual a 3 sobre 4 multiplicado por 3 sobre 4. Tá vendo? Eu repeti o 3 quartos duas vezes, porque esse pente é 2. Agora é só multiplicar. Multiplica o de cima pelo de cima. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. Continua uma fração. Então, o resultado, 9 sobre 16. Então, o primeiro item, 1 sobre 8. E o segundo, 9 sobre 16. Gabarito, item B. Questão 6. Quais os resultados de menos 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado? Opa, professor, não é a mesma coisa, não? Não, não é a mesma coisa, tá certo? A gente vai ver isso agora na questão. A gente já pode perceber que nesse segundo aqui tem os parênteses. Então, vamos ver qual a diferença das soluções dessas duas potências. Solução. Vou resolver primeiro a potência de baixo, tá certo? Para facilitar o entendimento. Nós já vimos que a única diferença é a presença desses parênteses. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o sinal negativo vai participar da potência, porque toda a base, inclusive o sinal negativo, está entre parênteses. Então, vai ser o menos 3 multiplicado duas vezes. Então, vai ficar menos 3, parênteses, multiplicado por menos 3 também. Agora é só multiplicar. Menos 3 vezes menos 3. A dica que eu dou, quando for potência envolvendo bases negativas, é ignore os sinais, faça a multiplicação dos números. No final, você faz a regra de sinais. Tá certo? Então, vamos primeiro multiplicar os números. 3 vezes 3, o resultado é 9. Basta saber se é positivo ou negativo. Então, é só fazer a regrazinha de sinais. Menos vezes menos, na multiplicação, o resultado é mais. Então, fica mais 9.
E na matemática, quando o número é positivo, não precisa colocar o sinal. Então, fica só 9. Então, o resultado da segunda potência deu 9. Vamos resolver a primeira e ver qual é a diferença. Então, olha só. Menos 3 elevado ao quadrado também, mas só que agora sem o parênteses. Como não tem o parênteses, esse sinal negativo não participa da potência, não vai ser repetido duas vezes, como foi aqui. Então, esse menos não participa da potência. Então, vai ficar o menos aqui na frente. E você resolve a potência 3 elevado ao quadrado. Como assim, professor? Como não tem parênteses, você coloca o sinal aqui na frente, menos, mas só que ele não vai ser repetido. Agora você resolve a potência 3 elevado ao quadrado. E quanto é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3. Tá vendo? Ó? É só esse 3 vezes esse 3, sem o sinal negativo. O sinal negativo está aqui, isolado. Então, você resolve 3 vezes 3, 9. Mas só que esse sinal continua. Então, o sinal vai para frente. Então, essa é a diferença. Então, fica menos 9. Então, o resultado da primeira potência, menos 9. Qual o gabarito, então? O primeiro deu menos 9 e o segundo deu 9. Então, gabarito item D. Show? Em resumo, potência onde a base é negativa com parênteses ou sem parênteses. Com parênteses, o sinal negativo participa da multiplicação dos fatores repetidos. No caso, duas vezes, pois o expoente é 2. Então, o sinal negativo participa da potência. Já quando não tem parênteses, o sinal negativo não participa, ele fica isolado aqui sozinho, tá vendo? E você resolve a potência normalmente, só que no final você coloca o sinal negativo na frente, tá certo? E chegamos ao fim de mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Espero que tenha gostado. Se gostou, já deixe o seu like, comente, compartilhe, faça sua inscrição no nosso canal, eu agradeço demais. Então, fique com Deus e até a próxima.